um grau de conhecimento, né, geral da palavra de Deus. E aí isso me leva a meditar nela de dia e de noite. Todo momento eu estou meditando na palavra de Deus. E esse conhecimento, quando você adquire um conhecimento, junto com esse conhecimento você adquire uma responsabilidade muito grande. Diante dessa responsabilidade, por mais que você queira ficar no seu quadrado, não dá mais. Conhecimento é muito bom, mas traz uma responsabilidade muito grande e a gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar principalmente essa responsabilidade, porque responderemos diante do tribunal de Cristo, porque o conhecimento que a gente tem, muitos não têm. São ignorantes. O que é a ignorância? A ignorância é a falta de conhecimento. Quando você não conhece sobre determinado assunto, você é ignorante aquela situação. É a ignorância, falta do conhecimento. E ignorar o conhecimento, aí é outra coisa. Quando você ignora uma realidade, um conhecimento que você adquiriu, aí você provoca a ira de Deus na sua vida. É você saber o que é certo, mas só faz errado. É você ter conhecimento, e o conhecimento é para você passar para frente ou você não passa. Aí você ignora. Aí você ignora, você vai privar algumas pessoas de ter esse mesmo conhecimento. E aí complica a sua vida e complica a vida de todo mundo. Como Jonas. Jonas tinha um conhecimento. Deus disse para Jonas, 40 dias. 40 dias é o prazo. Eu vou destruir Nínive. Nínive será subvertida. Vá lá e fala para eles. Avisa para eles. Eles são ignorantes. Eles não sabem disso. Então eu não vou destruir eles como destruiu Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não foi avisado. Deus não mandou avisar. Ficou para exemplo. Mas Deus não quis destruir Nínive do mesmo jeito que destruiu Sodoma e Gomorra. Nínive ficava na Assíria. E Deus disse para Jonas, olha, eu vou destruir Nínive. Porque eu não suporto mais a arrogância deles, a maldade deles, a prepotência deles. A maldade de Nínive era diferente da maldade de Sodoma e Gomorra, tá? A maldade de Nínive era que eles eram muito ruins, muito cruéis. Eles guerreavam contra outra nação e eles venciam aquela nação, pegavam seus prisioneiros de da guerra. Primeiro eles tiravam o couro dos prisioneiros vivos, tiravam todo o couro do prisioneiro. Crueldade terrível. Depois eles pegavam esse prisioneiro e cortavam a cabeça dele. Depois colocavam em postes em cima da muralha para todas as outras nações ver as cabeças dos prisioneiros lá em cima dos postes, não se meter com Nínive.
exigiam respeito. Mas a gente não vê na Bíblia que Nínive estava cometendo adultério, homem com homem, mulher com mulher, como foi lá em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra já é diferente. O homem não gostava mais de mulher, a mulher não gostava de homem. Tá claríssimo lá. Esse foi o pecado de Sodoma e Gomorra, que a Bíblia descreve. De Nínive já não. Então Sodoma e Gomorra foi destruído sem aviso prévio. Só sobrou Ló, suas duas filhas, porque sua mulher também olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Mas em Nínive não. Nínive era cruel demais, como todos nós somos. Então o Senhor falou, vou destruir a cidade, porque não suportava mais tanta crueldade. Mas aí mandou Jonas avisar, vai lá e avisa para eles que eu vou destruir a cidade. Só 40 dias é o tempo que eles têm. Em 40 dias, Nínive será subvertida. E agora Jonas, ao invés de aceitar a missão que Deus deu para ele, não, ele ignorou a missão. Por que ele ignorou a missão? Porque ele queria que a cidade fosse destruída, como Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque eram inimigos ferrenhos de Israel. A Síria sempre estava era como se fosse uma pedra na vida de Israel. Então ele viu ali a possibilidade de se livrar de um inimigo terrível. Então Jonas ignorou aquilo ali, aquela missão, e ao invés de ir para Nínive, foi para o lado contrário. E é isso que eu vou fazer se eu ignorar a minha missão. Se você ignorar a sua missão, você agora sabe. Você não é mais ignorante, você tem conhecimento. Se você ignorar isso, você vai cometer o mesmo erro que Jonas cometeu. E aí Deus iria destruir Nínive. Mas se Jonas não obedecesse também, ele também seria destruído. Aí Deus cria situações para ele entender. E ele entra no barco e vai para o lado contrário, e agora Deus manda uma tempestade, porque Deus é que está no controle de tudo. Para onde fugir de Deus? Não tem para onde fugir. Ou você ignora a sua missão e morre, não se converte e morre, ou você se converte e salva a sua vida. E Deus usa a sua vida para salvar centenas de milhares de pessoas. Nínive, depois Deus disse para Jonas, você teve pena de uma árvore, de uma planta, de um cachorro, de um gato, mas você não teve pena de uma cidade com 120 mil habitantes, pessoas que não sabem de nada, pessoas totalmente ignorantes, não conhecem a palavra de Deus. Ele tinha que levar a palavra de Deus. E ele levou, relaxadamente, mas ele levou. Para não morrer, ele levou. E eu, para não morrer, eu levo. Para não morrer, eu vou cumprir minha missão, porque eu não quero morrer. E cumprir a minha missão transmitindo o que Deus me mandou falar. Não o que eu acho, não o que eu penso. A mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor. A mensagem não era de Jonas, a mensagem é do Senhor. E o que aconteceu? Aquela cidade, através do seu rei, se arrependeu. Se precaveu, agora sabendo, agora não eram mais ignorantes, acreditaram na mensagem que Jonas levou, mesmo de qualquer maneira, temeram a Deus e decretou um jejum geral. Decretou um jejum geral a pessoas e animais. E o rei mandava, o rei era cruel. Aí daqueles que não obedecessem, aí ia obedecer na marra. O rei falou, agora ninguém come mais. Todos vestam de saco, coloque a cara no pó, ninguém come. Não dê comida para os animais e vamos jejuar. E Deus teve misericórdia de Nínive
e não subverteu a Nínive como Sodoma e Gomorra. E Jonas, o profeta, achou que a palavra dele tinha que se cumprir. Ele achava que Deus tinha que honrar a palavra dele. Pai do Senhor, irmão Maria, né? Jonas achou que a palavra dele tinha que se cumprir, que é o profetão. Palavra de maldição, palavra de destruição. Ainda 40 dias e Nínive será subvertido, e agora ele sobe para o morro para assistir de camarote a destruição de Nínive. Quer dizer, bota fogo no circo e sai de dentro. E vamos ver o circo pegar fogo. Bom dia, irmã Tânia. É, Tânia. Pai do Senhor, irmão. Vamos ver o circo pegar fogo, não é assim que a gente faz? A minha parte eu já fiz, agora. Mas se você fazer a sua parte, Deus faz a dele. Não é o que você quer que aconteça. E se a palavra do profeta não fosse ouvida, era aquilo mesmo que acontecia. Mas nós temos duas opções: obedecer ou desobedecer. Se dar por avisado ou não. E o povo de Nínive, o que Jonas não sabia era que o povo de Nínive deu ouvido à palavra de Deus. E ele não pregou a metade da mensagem, só pregou uma parte. Mas mesmo assim ele pregou o juízo e eles ouviram, ficaram com medo e se arrependeram. Agora o que a gente vê as pessoas pregando não é o juízo, é a bênção. Jonas pregou meia verdade. Ele pregou o juízo. E o povo temeu a Deus, e o rei temeu a Deus, principalmente o rei, como eu falei ontem do rei, Manassés, o rei de Nínive, que nem o nome dele aparece, ele temeu a Deus e falou, ordem, agora é ordem. Ninguém come. Vamos jejuar. Quem sabe Deus terá misericórdia de nós. Ele acreditou. E Jonas sobe para o morro e fica esperando a profecia dele se cumprir. Que ele esqueceu de pregar a esperança. Ele esqueceu de pregar a conversão. Ele não esqueceu, não quis, porque ele não queria que o povo se convertesse. Ele queria que o povo fosse destruído. Passaram-se os 40 dias e nada aconteceu. Deus não destruiu a cidade. E Jonas ficou decepcionado. Como que pode eu falo e não cumpre, Senhor? Como que eu vou ficar agora? Como que eu, como profeta, vou ficar agora? Como mentiroso? Não. Muito pelo contrário. As pessoas acreditaram na palavra do profeta e se converteram. Apesar do profeta não ter falado que teriam que converter, apesar de ele não ter receitado o remédio, eles descobriram o remédio sozinhos. Porque Deus revelou o remédio para eles. Mas Jonas só falou do problema. É necessário o médico descobrir o problema, mas ele tem que passar o remédio. Então nós, como médicos espirituais, precisamos... nós conhecemos agora as causas. Então nós precisamos passar o remédio, não só dar o diagnóstico de morte, mas passar o remédio para que as pessoas vivam. E aí, irmãos, qual é a minha missão? Aí, irmãos, eu não quero mais fazer live, não. Pensando que eu quero? Quero não. Quero dormir. Eu quero me esquivar da minha missão. Mas e agora? Como que faz se eu tenho esse conhecimento? Eu vou ignorar a minha missão? Eu vou servir ao Senhor relaxadamente? Sem amor no meu coração? Não, eu preciso passar a causa do problema. Eu preciso passar o remédio. O remédio chama-se Jesus Cristo. A causa é o pecado que está causando tudo isso na sua vida, na minha, na vida da humanidade.
A causa é a desobediência, pecado é desobedecer a palavra de Deus. A ignorância é não conhecer a palavra de Deus. Se você não conhece, eu conheço, estou aqui trazendo conhecimento para você. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que ouvem essas minhas palavras e as colocam em prática. Compará-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa na rocha, veio chuva, veio tempestade. Combateram aquela casa, mas aquela casa não caiu. Vieram ventanias. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e ignora elas, não as coloca em prática, compará-lo-ei ao homem imprudente, que construiu a sua casa na areia, sem base, sem alicerces. Vieram as chuvas, vieram as tempestades, vieram as ventanias e destruíram aquela casa. Sua ruína foi total, porque ignorou, porque não colocou em prática a palavra de Deus na sua vida. Então, irmão, não dá para eu fazer como Jonas. Deus fala, vai falar para esse povo. E eu falo, não vou. E aí eu tenho conhecimento. Aí morre o ímpio no seu pecado e o sangue dele será cobrado da minha mão. Aí eu falo e o ímpio não dá ouvido. Aí ele morre no seu pecado, mas o sangue dele não será requerido da minha mão. Porque a minha parte eu fiz, a minha missão eu cumpri. Eu fui e preguei o evangelho a toda criatura. Quem acreditou foi salvo. Quem não acreditou é problema dele, já está condenado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu não convenço ninguém, não converto ninguém, não ganho ninguém para Jesus, mas a palavra de Deus produz fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Somos salvos pela fé, não pelas obras. Então, se eu pregar outra coisa que não seja a palavra de Deus, não vai produzir fé no coração das pessoas. As pessoas vão continuar na ignorância do conhecimento da palavra de Deus, vão conhecer tudo sobre a minha religião, mas não vão conhecer sobre a palavra de Deus. E aí a minha religião não vai produzir fé no coração das pessoas, mas a palavra de Deus, sim. Aí, irmãos, cada um de nós temos uma missão. Eu vou ignorar a minha missão? Aí, irmãos, 11 anos, eu não entendi a minha missão. Estava tão claro, mas eu não entendi. Negócio doido aqui. 11 anos. E achando que eu tinha que pregar para os fedorentos da rua só. Tão claro na minha missão. Mas a minha missão era para falar para você que é crente há 200 anos e que não tem certeza da sua salvação. A minha missão é também para falar para você, ovelha perdida de Israel. Está dentro de um templo religioso todo dia, mas não tem certeza da sua salvação porque não crê na palavra de Deus. Por que não crê? Porque não tem conhecimento dela, porque não se dedicou ao conhecimento dela e ainda está na ignorância. Está sendo enganado nas praças religiosas aí, nos templos religiosos, sendo enganado por falsos profetas que ensinam e pregam o que não está na palavra de Deus. Mas são ovelhas perdidas de Israel. Aí Deus tem mexido muito comigo através de sonhos. 2 sonhos terríveis. Sobre perdição. Perdido, irmão. Perdido de uma forma irremediável. Não tem como achar o direcionamento, o caminho. Para todo lado que olha, não sabe para onde ir. Totalmente perdido. E Deus me mostrou o que é estar perdido em sonhos. O que é estar perdido eternamente. Nos meus sonhos, eu acordava e era apenas um sonho. 2 sonhos, agora recente. Aí tinha recurso, porque eu acordei
acordo na minha cama. Não estou perdido, estou na minha cama. Estou vivo ainda. Mas se você acordar na eternidade perdido, meu irmão, não tem mais para onde ir. Esgotou-se todos os recursos. Na hora que você fechar os seus olhos, na hora que o seu coração parar, esgotou-se todos os recursos, segue seu juízo. Perdição eterna. Por que está perdido? Por que se perdeu? Por que se perdeu dentro da igreja? Por que morreu perdido dentro da igreja? Porque não seguiu Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E aqueles que me seguem jamais andarão em trevas, mas terá a luz da vida. Por que morreu perdido dentro da igreja? Porque não acreditou na verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Mas não acreditou na verdade, acreditou em tudo menos na verdade. Existem milhões de mentiras, mas só existe uma verdade. E a verdade para a salvação eterna é Jesus, não tem outro, foi Ele que pagou o preço. Todos nós somos pecadores, mas Ele deu a sua vida por mim e por você, me deu uma oportunidade. Me deu uma nova chance, deu para todos, a salvação é para todos, sem distinção. Mas eu preciso enxergar. E no momento que eu enxergo essa verdade, eu não posso ignorar ela e continuar na mentira. Aí eu vou ignorar. Não serei mais ignorante, eu estou aqui para dizer essa verdade. Se você não conhece essa verdade, eu estou aqui para mostrar para você essa verdade. Daqui para frente, se você ignorar, já é problema seu, mas a minha missão eu cumpri. Se quiser continuar acreditando em milhões de mentiras, pode continuar. Irmão, não é nada disso que eu quero falar, mas agora não tem como eu não falar disso mais. Eu tento de todas as formas mudar a linha do meu ministério, mas não consigo. Tento falar outras coisas, mas não consigo. Porque eu sou direcionado pelo Espírito Santo e não pelo que eu quero fazer. Porque eu entreguei a minha vida para Ele. E é Ele que cuida, é Ele que dirige. Então não dá mais para eu falar o que agrada as pessoas. Eu tenho que falar o que direciona as pessoas, o que acorda as pessoas, as verdades que libertam. E aí, Jesus é o caminho. Não é um dos caminhos. Ele é o caminho. E aí eu não sou mais ignorante, eu sei disso. Onde eu aprendi isso? Na palavra de Deus. Deus me ensinou. E agora? Eu vou ignorar isso ou vou levar esse conhecimento para quem não conhece? Ele não é um dos caminhos, ele é o único caminho que leva a Deus. Aí o diabo fala assim, todos os caminhos levam a Deus, qualquer religião. E religião nenhuma leva a Deus. Só Jesus. Ele é o caminho que eu preciso andar. E agora eu tenho que levar essa verdade para quem não acredita, esse conhecimento para quem não conhece. E ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí, irmãos, eu tento mudar agora a direção. Mas tem gente da igreja que está mais perdido do que quem está no mundão. São ovelhas perdidas de Israel, ou que estão ignorando isso, ou que são ignorantes. E aí? Como é que eu faço agora? Eu vou permitir que Deus me use, ou eu vou ignorar também? Ou eu vou abandonar a minha missão? Ou eu vou fazer o que eu quero fazer? Ou eu vou buscar ganhar dinheiro com essa missão? Falando mentiras? Vou tentar fazer uma live aqui de mentiras como o povo gosta de ouvir para ter uma live com 3.000 pessoas. Aí, irmãos, quem vai pagar o preço sou eu. Aí a conta vai chegar para mim. Aí em algum momento da minha vida a conta vai chegar. E eu não estou disposto a pagar essa conta, porque ela já foi paga por Jesus.
Então eu vou tomar posse da bênção e não vou me arriscar, não vou querer levar vantagem aqui para pagar uma conta eterna impagável. Prefiro que Jesus pague a minha conta e eu cumpra a minha missão. É isso que ele quer de mim, que eu cumpra a minha missão. Qual é a minha missão? Retransmitir o que ele falou, as verdades que ele passou. Irmãos, não adianta, eu não quero fazer live. Às vezes eu não quero ir para a rua. Porque eu não quero falar essas verdades, porque essas verdades doem. Essas verdades vão doer em muita gente. É um remédio amargo. Mas o remédio amargo cura. Remédio doce nem sempre. Mas o remédio agradável não cura. Mas o remédio amargo sempre tem um efeito tremendo na vida. E aí o que a gente fazia, irmã Tânia? O que a gente fazia, os pais nossos faziam quando nós éramos crianças, né? Com o remédio amargo. Criança gostava de remédio docinho, né? Eu lembro que eu, quando criança, tinha os tal dos lombrigueiros. Hoje em dia ninguém toma mais, né? Mas papai comprava para nós um remédio chamado Vilon. Avilon, alguma coisa assim. Mas que remédio gostoso, viu? Era docinho, né? Parecia vinho doce. E aí a gente ficava doido que papai comprasse Vilon para nós tomar. Para lombriga. O remédio gostoso, viu? A gente bebia aquilo com gosto. Todo mundo queria remédio. Não é assim hoje em dia, mano? Coisa docinha, todo mundo quer. Palavra branda, palavra de bênção, todo mundo quer, mas ninguém quer ser corrigido, né? Aí ficava torcendo para o papai comprar vilão. Mas tinha um outro remédio, a Mantana, nós somos mais ou menos contemporâneos, né, Mantana? A Mantana entende o que eu estou falando. Mas papai comprava um outro remédio chamado óleo de fígado de bacalhau. Lembra, irmã Tânia? Vocês que é contemporâneo meu, lembra? Hoje em dia ninguém toma mais. Óleo de fígado de bacalhau. Um vidro meio chatinho com a foto de um homem com um peixe enorme amarrado numa corda pendurado nas costas. Veja, pensa num troço ruim, viu? Aí eu não queria tomar aquilo de jeito nenhum. E vem tomar o remédio. Menino corria para toda a banda. Não, não quero isso não, não quero isso não. É o meu jeito de pregar o evangelho, é esse, tá, gente? Eu vou ser eu mesmo, não vou querer mudar a voz aqui, impor voz para pôr respeito nos outros, não. Deus vai me usar do jeito que eu sou, não preciso de mostrar para ninguém que eu sou alguma coisa extraordinária, não sou, ué. Então, então papai falava, agora vamos tomar o remedinho, todo dia tomava, né? Acho que eram uns dias, né? Não era direto, não me lembro quanto tempo, não. Aí vinha aquele vidro de remédio horroroso que ninguém queria. Aí o que fazia? Não quer tomar não, tem que tomar porque é pro próprio bem, né? Eu nem lembro para que era aquilo mais. Aí a família reunia, né? Mamãe, papai agarrava nos braços, segurava a mão, porque senão ele metia a mão e jogava fora. O outro segurava os pés para não dar pernada e coice, e outro ia, apertava o nariz e abria a boca de qualquer jeito, e outro vinha e jogava o remédio dentro da boca e a pessoa sufocava ali, engolia sem querer. Porque era ruim. Ninguém quer remédio amargo espiritual também. Aí tinha outro, irmã Tânia, que a senhora deve lembrar também, ninguém usa isso mais, né? Um chamado biotônico fontora, né? Deve ter esses remédios, os remédios antigos, biotônico fontora, outro remédio gostoso, viu? Aí quando papai comprava um vidro de biotônico fontora, a gente queria beber tudo, sozinho. Mas aí era só uma colher. Aí, remédio bom, todo mundo queria, mas remédio amargo, ruim, igual o óleo de fígado de bacalhau, ninguém queria. Então, irmãos, a espiritual é a mesma coisa, tá?
Ninguém quer remédio amargoso. Por que que não quer? Porque são crianças espirituais. Só querem coisa gostosa. Emoção de Scott, né? Aquele... É o óleo de fígado de bacalhau mesmo, né? Que era uma emoção Scott, não era? Um negócio fazendo barulho aqui no meu celular. Era o óleo de fígado de bacalhau mesmo, né? Que era uma emoção de Scott. Era isso ou era outro? É o mesmo, né? Então, irmãos. Mas agora é assim, irmãos. Olha, crianças espirituais, ovelhas perdidas de Israel, só quer coisa docinha, só quer mensagem. E aí, irmão, Deus agora me manda pregar mensagens que eu não gostaria de pregar. Mensagens amargas. Sou de Ouro Preto, Minas Gerais, conheço Ouro Preto. Oração para minha mãe Luzia Fagundes Lima Rocha. Vamos orar. Já até está orado, mas aí estou enveredando aqui na história, né? Estou falando sobre a minha missão. Irmãos, eu venho fazer live aqui, eu não sei o que eu vou falar não, tá? Fico aqui o dia inteiro falando. Aí qual a desculpa que eu vou dar para Deus? Senhor, eu não sei falar. Eu não tenho o que falar. Se eu abro a boca e Deus fala por mim. Se Deus me mostrou que Ele não precisa de mim, é eu que preciso dele. Aí eu vou ficar na ignorância, vou ignorar isso ou vou aceitar essa missão? Aí teve um dia que eu estava pregando o evangelho em um bairro aqui, um bairro perigoso, nas ruas. Quando eu fui de falar de Jesus para dois jovens, cheios de tatuagens, eles dizem, não, por favor, não fale para a gente não. Porque nós sabemos que se você conhecer a verdade, você tem que praticar ela. E eu prefiro não saber. E beleza, isso é a questão certa? Por que Jesus mandou a gente ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Exatamente por essa razão. Nínive também não sabia, mas Deus mandou Jonas para lá. E Jonas desobedeceu a Deus. Pagou um preço. Pagou. Não morreu porque mudou de ideia. No sufoco da sua morte, ali a morte em iminência, ele mudou de ideia e Deus aceitou o chamado de Deus. Mas Nínive não sabia, como aqueles rapazes não querem saber. Mas, irmão, Deus vai sempre arranjar um jeito de falar. E a Bíblia diz no Novo Testamento, profecia para o Novo Testamento, que naquele tempo ninguém mais precisará, ninguém vai ter desculpa porque ninguém falou. Porque Jesus disse assim, acho que é Joel, que a palavra de Deus seria imprimida dentro do coração de cada ser humano. Então aqueles dois jovens sabem muito bem que está fazendo errado. Então não são ignorantes, totalmente ignorantes, todo mundo sabe quando está fazendo uma coisa errada e quando está fazendo certo. A minha missão é pregar, mas as pessoas sabem que estão fazendo errado. Mas aí para ter chance, Deus me manda pregar. E aí, irmãos, o problema é Deus mandar a gente pregar para a igreja. Uma pessoa que não tem credenciais humanos, não tem teologia, não tem nada, e agora vai chamar a atenção de teólogos. A missão é dura, irmãos. A missão é dura. Porque falar para ignorante, para pessoas humildes, é uma coisa. Falar para pessoas arrogantes é outra coisa. O arrogante te persegue. O arrogante não aceita, porque ele acha que ele é dono da verdade, ele acha que ele já sabe.
É por essa razão que a missão de Jesus foi tão complicada. Porque quando Jesus falou, começou o seu ministério, a primeira coisa que fizeram, mas não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Qual a faculdade que ele estudou? Então vamos lá, irmão. Qual a faculdade que Jesus estudou? Me mostra na Bíblia aí. Quais os seus diplomas? Quais as suas credenciais humanas? Nenhuma sequer. Por isso que eles falavam, não é esse o filho do carpinteiro? Não estão aqui os seus irmãos? Por isso que ignoraram que ele, quando ele falou que era Deus, todo mundo perseguiu. Quem perseguiu? Os grandes teólogos fariseus. É o que vimos ontem, né? Naquele texto, se continuar ali, vai ver isso. Eles agora ignorando Jesus. Porque eles eram teólogos, conheciam a lei, e a lei dizia que só há um Deus verdadeiro. Só o Senhor adorarás e só Ele prestará culto. Aí aparece Jesus dizendo que é Deus. Eles tinham a promessa de que o Messias viria, mas não entenderam que o Messias era o próprio Deus que se transformaria em carne, se fez carne e habitou entre nós, e aí eles, agora com o próprio Deus diante dos olhos deles, ignoraram isso, não conseguiram compreender e perseguiram o próprio Deus. Crucificaram o próprio Deus. E não sabiam também que isso aí teria que acontecer. A gente às vezes critica Israel. A Bíblia diz que é para orar por Israel e a gente critica Israel. Tudo está no projeto de Deus. Não escapou nada do projeto. Aquilo ali tinha que acontecer para sobrar para nós, senão a gente não tinha. O projeto de Deus incluía todos. Mas só sobrou para nós porque Israel rejeitou. Então Deus manteve eles, acabou mantendo eles na ignorância. E eles, o problema deles é que depois que Jesus se revelou para eles continuaram, aí eles ignoraram isso. Agora eles ignoraram a verdade. E aí que é o problema. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Se a verdade não for capaz de me libertar, nada mais pode me libertar. Vamos orar? Quem pediu oração? Pega o óculos, porque o velhinho tá enxergando direito mais não, tá? É a Jacinda Rocha. Está no trabalho, né? Pediu oração pela minha mãe, Luzia Fagundes Lino. É enfermidade, irmã? Vamos orar. Vamos agradecer. Ainda estamos vivos, né, gente? Posso cumprir a minha missão porque estou vivo. Na hora que eu fechar meus olhos, terminou minha missão. Então, ser fiel até a morte, ser obediente à palavra de Deus até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Pai, muito obrigado, mais uma vez, por mais um dia que está começando, mais um dia de trabalho, mais um dia de luta, mais um dia de missão, mais um dia, Senhor, que ignoramos o que vai acontecer nele, mas o Senhor já sabe de tudo. Portanto, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, como súditos, como servos deste reino que é eterno, que não é passageiro. E agradecemos ao Senhor pelo rico privilégio de estarmos aqui ainda, de poder fazer parte do Teu reino, de poder cumprir a nossa missão, de ter o privilégio de receber uma missão do Senhor.
Isso mostra que o Senhor confia em nós ainda, que o Senhor ainda confia na raça humana. Portanto, Senhor, queremos agradecer e nos entregar em suas mãos. Tu sabes de tudo que vai acontecer neste dia. Tu sabes aonde. E o Senhor quer intervir, mas o Senhor deu liberdade total às pessoas e elas irão escolher, Pai. E nós estamos no meio dessa balbúrdia e não temos conhecimento de nada que vai acontecer, mas o Senhor tem. Portanto, só o Senhor pode nos livrar de todo o mal. Os homens maus, da peste que voa de noite, de dia, dos homens violentos, dos homens maus, daqueles que são instrumento do diabo para tentar destruir a vida das pessoas que o Senhor tanto ama. Portanto, toma-nos em suas mãos, dirige os nossos passos, leva-nos para o lugar protegido, para um lugar onde não sejamos atingidos por essas coisas. Abençoa a mãe da nossa irmã de Ouro Preto, Senhor. Eu não sei qual é o problema. Eu não sei se é saúde física, se é saúde mental, se é saúde espiritual. Mas ela junto comigo está colocando diante do Senhor esse problema agora. Visita essa mulher, essa serva, se ela já é serva do Senhor. Visita ela. E abençoa a vida dela, abençoa a família dela. Se ela ainda não é serva do Senhor, fala com ela, toca nela, restaura a vida dela. Traga para a tua presença. Abençoa o nosso dia. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Abençoa a nossa missão. Perdoa os nossos pecados e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está aqui? Por enquanto ainda não vou aceitar não a janela não, tá, gente? Deixa eu discorrer aqui naquilo que Deus colocar no meu coração. Aí no final, que eu comecei 6 horas hoje a nossa live. No final eu dou o direito de janela para os irmãos, tá ok? Vamos seguir mais ou menos a norma aqui da gente. Tem um texto aí, irmãos. Nós tentamos fugir da nossa missão. Deixa eu procurar o texto aqui, é do salmista. É que eu falo com os irmãos, eu sei de tudo que está escrito, mas não posso saber onde está. A Bíblia é como se fosse um labirinto. Aí você tem que aprender a andar nesse labirinto. Mas muitas vezes você precisa ter referências. Eu gosto da Bíblia no celular por causa disso. Porque aqui eu pesquiso, eu sei do texto bíblico, mas eu não sei onde está. E aqui é rapidinho, eu pesquiso. Tem muita gente aí sentando o pau no celular, tá, gente? Olha, se você ficar com o seu celular na mão dia e noite para glorificar a Deus, para abençoar a vida das pessoas, não tem problema nenhum. O problema é você ficar com o celular na mão e ser escravo dele para assistir e participar de tudo que não presta. Aí você não será edificado e nem edificará. Vamos procurar o texto, olha a facilidade. Vou falar, não sei se hoje, se Deus permitir, eu falo dessas coisas que são tabus, sabe? Tem gente que acha que hoje a Bíblia tem que ser de papel. Irmãos, Bíblia é Bíblia em qualquer lugar. Não é porque ela é de papel que ela é Bíblia. Deus não quer ninguém, não quer deixar ninguém com desculpas, ignorante a palavra de Deus. Então tem muitos jeitos de conhecer a Bíblia. Olha, vou digitar aqui para você ver onde vai. Eu sei do texto, mas eu não posso saber de tudo quanto é endereço. Para onde fugirei do teu espírito? Ó, vou digitar aqui. Não tem para onde fugir. Vamos lá no texto.
Então, abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Vamos ver se é esse texto. Um dia desse eu peguei o texto errado, que eu não li direito. Salmos 139. Esse versículo é o 7, mas vamos ler mais. Vamos ler a partir do versículo 1. Não é o texto que eu vou pregar. Estou só mostrando que não dá para fugir de Deus. Você pode fugir do seu marido, você pode fugir da sua esposa, você pode fugir dos seus inimigos carnais, mas do Espírito de Deus ninguém foge. O salmista reconheceu isso na oração dele. Então a oração precisa ser verdadeira, eu preciso expressar para Deus a minha fé na oração. Eu preciso expressar a minha confiança nele. Oração é particular. Aqui é a oração do salmista, a colocação do salmista, mas e você? O que você pensa? Você está tentando fugir de Deus? Então vamos ver a mente do salmista aqui, a oração dele. Como ele começa a oração? Senhor, tu me sondastes e me conhece. Tu me sondastes e me conhece. Será que a minha mulher me conhece, irmãos? Será que eu conheço ela? Será que os meus filhos me conhecem? Será que eu conheço eles? Tem certeza que conhece? Mas Deus conhece. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Eu entendo os pensamentos dos meus filhos. Eu entendo os pensamentos da minha esposa, ela entende os meus pensamentos. Eu entendo o pensamento de alguém, mas Deus entende. Por essa razão, quando você peca em pensamento, Deus sabe que você pecou. Não adianta tentar esconder. Então eu preciso reconhecer que eu desobedeci a palavra de Deus e confessar em pensamento. Pecou em pensamento? Confessa em pensamento. Não confessa falando, não. Porque o diabo não sabe o que você pensou. Aí você olha alguma coisa e lá no Antigo Testamento está dizendo assim, não desejarás nada do outro. Aí você desejou alguma coisa. Alguma coisa te encantou e você desejou. Aí você cai na bobeira, Deus já sabe que você desejou. E não é para desejar, mas você desejou. Aí você cai na bobeira de verbalizar isso. E falar que você desejou, confessando ao Senhor que você desejou alguma coisa. Aí agora o diabo ouve. Ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe de tudo que você fala. Aí você cai na besteira de confessar isso falando. Falar que desejou alguma coisa. Aí o diabo fala, opa, é disso que ele gosta. É isso que ele quer. Então ele vai trazer e colocar na sua frente. Aí sua aprovação vai ser maior. Porque antes você desejou sem ver e agora ele vai mandar para você de bandeja, que está aqui, ó. Aquilo que você queria. Tudo isso te darei se você me obedecer, se você aceitar. Você obedecer, você aceitar. Aquilo que o diabo está te oferecendo. Tudo isso eu te darei, é tudo, tá? Aí você contou para ele o seu desejo. Deus já sabia, meu irmão. Confessa também em pensamento. Entenda que você errou, que você pecou. Pensando, confesse pensando. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, e de longe entende os meus pensamentos. Está falando com Deus. Irmãos, dá para brincar com Deus? Dá para pisar na bola com Ele? A Bíblia diz que todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. Quando você confessa o seu pecado, imediatamente ele é perdoado e apagado. Você reconheceu o seu erro. E aí você vai acumular. Versículo 3, para quem está chegando, capítulo 39 de Salmos. Versículo 3. Cercas o meu andar
e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, todos, 100%. Aonde eu vou? Tudo, 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 tudo. Aquele pelo qual eu vou prestar conta sabe de tudo. Não escapa nada do seu olhar. Ele sabe se eu reconheci, se eu pedi perdão. Mas ele conhece tudo. Aí tem gente que tem medo, fica preocupado com isso. De Deus saber aonde você vai, acompanhar cada passo seu. Irmãos, eu louvo a Deus por isso, glórias a Deus por isso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado que o Senhor segue cada passo que eu dou na cidade, na rua, na roça onde eu estou, aonde eu passo, o Senhor está comigo, seguindo cada passo meu. Aí, irmãos, muitas pessoas ficam apavoradas com isso, sabe por quê? Porque ama fazer as coisas erradas. Aí tem a sensação que Deus está vigiando ela. Que Deus está seguindo para vigiar cada coisa que ela faz e com o braço armado. Aí muitos pregadores ensinam isso. Com o braço armado está na hora que você quer pesar a mão em cima de você. Não, irmãos, é um privilégio. Ai de mim se Deus não me cercasse todos os meus passos. Ai de mim se eu não me seguisse por onde eu vou, cada passo que eu dou, cada movimento que eu faço. Se Deus não tivesse presente, Ele não está lá para me vigiar e para me proibir. Está lá para me proteger. Porque, olha, são milhões de demônios tentando nos tragar a todo momento. A gente não vê, assim como não vemos Deus, nós não vemos os demônios, os anjos que se transformaram em demônios. Mas para você entender isso aí, talvez essa seja a mensagem hoje, não sei. Eu não sei de nada mais que vai acontecer na minha vida, nem o que eu vou falar. Mas, irmãos, você está vendo alguma coisa aí no ar, no céu, onde você está? Você olha para cima, você vê alguma coisa? Irmãos, o que tem de ondas, conversas, de celulares, tão emaranhado aí, que invisível, que a gente não vê. É sinal de televisão, sinal de telefone, tudo, mas é um emaranhado. Invisível, que ninguém esbarra em nenhuma dessas linhas que estão passando aí. Tudo através de ondas. A Bíblia diz que assim é de demônios. Eles foram despejados com Satanás nesse planeta. E eles estão aí, ninguém vê, usando pessoas. Aí Deus faz isso, Ele nos criou e cuida da gente. Ele não jogou a gente em um lugar e agora fugiu e deixou todo mundo aí à mercê daquele que é o perseguidor, que é o inimigo número 1 de Deus e que é o inimigo número 1 nosso. Não. Ele está cuidando de nós. Então, cercas o meu, e o salmista entende isso, cercas o meu andar. Cerca. Ele cerca para mim não ir, não, para os demônios não me atacar. Ele me protege. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. É a oração dele, é o reconhecimento dele, é a confissão dele a Deus, é a fé dele nesse Deus que ele também não podia ver. Não havendo ainda dia, versículo 4, não havendo ainda dia, palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Não precisa falar nada. Sabe por que a gente precisa falar? Para o diabo ouvir, não é para Deus ouvir, não. Para o inferno ouvir. Para as pessoas ouvir, para eu me identificar, para quem não sabe quem eu sou. Aí a boca fala do que o coração está cheio. Aí as pessoas vão me identificar pelo que eu falo. Ali vai um homem de Deus. Ali vai um falso profeta que está falando que não está na palavra de Deus. Ali vai um falso.
Está pensando, irmãos, que nós não estamos sendo aferidos pelo povo, pela nossa palavra? Jesus diz, pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. E os frutos estão em Gálatas 5. Os frutos do Espírito, Gálatas 5, a partir do 22, e antes dos frutos da carne. Então não é para as pessoas julgar a gente, mas é para elas conhecerem realmente. Você está seguindo Satanás porque quer seguir. Mas Satanás veio para matar, roubar e destruir. Se alguém está matando, roubando e destruindo, não é Deus. Mas se alguém está tendo paciência, está sendo bom, está sendo amoroso, aí é Deus usando essa pessoa. Então, pelos frutos, você vai conhecer quem é de Deus e quem não é. Não é para você julgar. Mas no fundo do fundo, só para você, não precisa falar para ninguém. Você sabe, você tem inteligência. Deus te deu essa inteligência. Então, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Então, não é para Deus ouvir. Eu posso orar em pensamento que Deus ouve. Sabe tudo. Sem que haja uma palavra na minha boca. Por isso não tem regra para oração. Aí tem muitos aí que quer colocar regra religiosa em oração. Ah, tem que ser de joelho, tem que ser em pé, tem que ser em voz alta, tem que ser em voz baixa. Não, irmão. É orar sem cessar. Você vai ficar de joelho o tempo todo? Comunhão com Deus o tempo todo. Você vai ficar de joelho o tempo todo? Você vai ficar gritando o tempo todo? Você vai ficar em pé o tempo todo? Oração é comunhão com Deus. Comunhão é o tempo todo. Não é coisa de momento. Adoração é comunhão. Oração é comunhão. É contato direto com Deus o tempo todo. É você estar ali, como eu já falei um dia na praia, que eu tive um problema lá na praia. É você estar lavando a vasilha ali na torneira e falando, obrigado, Senhor, porque tem água. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma panela para lavar. Obrigado, Senhor, porque eu tenho força nas minhas mãos. Obrigado, Senhor, porque eu tenho comida para colocar, para cozinhar dentro dessa panela. Obrigado porque eu tenho gás para acender o fogo. Obrigado que eu tenho fogão para... Irmãos, é o tempo todo. Adoração não é coisa de momento. Ah, vou lá na igreja adorar. Culto de adoração. Irmão, culto de adoração é 24 horas por dia. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não somos vencedores, somos mais do que vencedores. É isso aí que tem que estar na nossa vida, no nosso coração, impregnado. Não é igreja, irmão. Está lá toda hora, todo dia. Aí tem gente que mora mais na igreja do que em casa.